noite! Sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo IBP. O assunto de hoje é Bíblia e para conversar com a gente, nós convidamos o estudioso da palavra, professor de escola bíblica dominical há mais de 50 anos, professor Esdra Nunes. Tio Esdra, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. E eu gostaria de te perguntar, a Bíblia é o livro mais lido e mais vendido em todo o mundo, mas qual é a sua importância? Boa noite, Jéssica. Foi muito bom reouvi-la e realmente participar desse bate-papo. Olha, a Bíblia realmente é o livro mais lido do mundo, é o livro mais vendido, é o livro realmente que nós vemos que ele está em todo lugar do mundo, porque onde há homem precisa estar, porque ele é a palavra de Deus. Se ele realmente, o mundo ficaria sem uma direção, uma diretriz, para que pudesse conduzir nossas vidas aqui na Terra. Tá certo. Tio Esdra, você já respondeu um pouquinho a minha próxima pergunta, que é quem é o autor da Bíblia? E no caso, se você me responder que é Deus, eu te pergunto como saber ou como sentir, enfim, como ter a certeza de que aqueles homens que escreveram os livros, eles foram realmente inspirados por Deus? Olha, Deus é autor realmente de toda a palavra, porque a palavra é dele. Mateus 24, 35 diz, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então ele está realmente explícito claramente que o homem sem essa palavra, ele não vai se alimentar, ele não tem realmente como ter uma revelação. Porque o homem é corpo, alma e espírito. O corpo ele alimenta com realmente alimentos materiais que nós comemos todos os dias. Mas o espírito só pode alimentar Deus. E se o homem não é alimentado por Deus, ele não tem realmente esse Deus em sua vida e não pode ser exemplo de vida para ninguém. Tá certo. E é uma palavra muito perfeita, né, tio Esdra? Ela é atemporal. Ela serviu para minha avó, serve para minha mãe, hoje serve para mim. Enfim, em qualquer tempo, não teria homem, eu acredito, capaz de escrever algo tão perfeito, tão atemporal, que cabe em todos os tempos, como é Deus, né, que inspira, só pode. Olha, essa maravilha é muito grande, porque nós somos crentes, sentimos que a vida cristã é uma vida baseada na palavra. Sem essa palavra, sem esse conhecimento de Deus, sem esses livros escritos pela unção do Espírito Santo, porque esses homens eram homens não como nós, eram homens revelados, e foram revelados pelo próprio Espírito Santo, para que trouxesse uma palavra que pudesse encher os nossos corações da certeza da comunhão com os céus. Só podemos ter acesso aos céus quando realmente nós sentimos que Deus atua em nossas vidas através da sua palavra. Tá certo. Tio Esdra, me tira uma dúvida. Por que a nossa Bíblia, ela é, por exemplo, diferente da Bíblia católica? A Bíblia católica, por exemplo, ela tem um livro de Judite, de Baruque, se eu não me engano. Por que tem essa diferença? A Bíblia, de modo geral, a Bíblia evangélica, que é a Bíblia também que o próprio judeu usa, ela tem 66 livros, 127 do Novo Testamento e 39 do Antigo Testamento. A Igreja Católica, uma Bíblia que eles colocaram nela, Bíblia chamada Apócrifos, são Bíblia para nós, e não tem revelação realmente, porque eles são livros que não têm canonicidade. Isso é não passar pela vara de medição espiritual. Por isso nós não aceitamos. São livros que nós reconhecemos que eles não têm realmente um valor, eles têm valor histórico, mas não têm valor espiritual. E é bem para nós um livro espiritual. Ele fala do Espírito de Deus, da comunhão dele conosco, nós com ele. Então é um livro que nós alimentamos a alma. Não pode ser um livro qualquer. Por isso nós aceitamos os 7 livros que na Bíblia Católica tem. Eles têm lá 73 livros. Nós temos 66. Mas nossos livros são realmente os livros que as igrejas realmente do mundo evangélico, os próprios judeus que detêm com muito amor a palavra, eles realmente têm 39 livros. Só que na igreja, só que lá, realmente eles têm um número menor de livros, porque eles fundam alguns livros. Mas em termos de Bíblia, a mesma Bíblia nossa também é do judeu. Entendi. Tio Esdra, e dentre os 66 livros, existe algum que é mais importante do que outro? Ou existe um trecho da Bíblia que é mais importante?
Jéssica, para mim não, porque como se trata da palavra de Deus, toda ela compõe a palavra. De Gênesis a Apocalipse, ela realmente é a revelação de Deus. É Deus revelando, cada um de uma maneira. O homem precisa se alimentar, de um modo geral, porque toda ela transmite realmente unção, transmite realmente uma comunhão com Deus, que eu só posso obter através dela. Por isso nós vemos que a própria Bíblia é um livro onde você vê, quando é pão da vida, é água, é alimento que nós precisamos para a nossa comunhão com Deus. E só obtemos isso através da palavra de Deus, que é esse alimento espiritual que Deus deixou para o seu povo. E através dele nós podemos então chegar a Deus, lendo, orando e buscando todos os dias de nossa vida. Tá certo. Você falou aí sobre inspiração de Deus, né? De Gênesis a Apocalipse. Houve um burburinho aí no mundo gospel falando que partes da Bíblia elas deveriam ser atualizadas, porque elas já não serviriam para o nosso tempo. O senhor concorda com isso? Você imagina que diz Mateus 24:35, os céus e a terra passarão. Esse mundo vai passar. Nós sabemos que nós estamos caminhando para um fim. Mas ele termina o versículo dizendo o seguinte, mas as minhas palavras não hão de passar. Toda a Bíblia é espiritual. Toda a palavra de Deus é revelada. Se é revelada, ela é revelada por Deus. Então não pode envelhecer aquilo que é eterno. Envelhece o homem porque é corporal, Deus criou por esse mundo. Esse universo envelhece porque foi criado para o hoje. Mas as coisas espirituais são da eternidade. E tudo que é eterno, graças a Deus, jamais envelhecerão. Amém, tá certo. Tio Ezra, existe analfabetismo bíblico e quais são as suas consequências? Infelizmente, Jéssica, existe. Há pessoas que acham que não precisa ler a Bíblia para ser crente. Eu fico pensando se alguém pode crescer, robustecer, ter saúde, se não se alimentar. Porque o alimento espiritual do crente é na palavra. Não tem jeito. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Como é que pode? Em João 6,35, ele diz, eu sou o pão da vida. Quem vier a mim não terá sede. E quem vier a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Como pode o homem se alimentar se ele não lê a palavra? Como pode a pessoa ir a Deus se ele não conhece Deus? Então é um absurdo isso, nós aceitar uma situação dessa. Porque a sua palavra é o alimento. E sem ela, o homem realmente morre de fome espiritual. Porque realmente a comunhão com Deus é pela palavra. A Bíblia diz em Gênesis 24 que Enoque andou com Deus. E Deus pareceu tomou. Então quando o homem anda com Deus, ele vai ter comunhão com ele, com Deus, e vai ter a sua comunhão com alegria, com fé, com muita galardia, até que ele seja transportado para os céus. Porque a vida terrena aqui é muito curta, né? É 60, 70, 80 anos e acabou. Mas a eternidade é algo que vai ser para toda a existência realmente dos céus. Amém, tá certo. Eu posso dizer que aquele que segue a Cristo, aliás, eu posso dizer, consegue um cristão seguir a Cristo, seguir a Deus e não ler a Bíblia? É possível isso? Não, infelizmente não. Essa mentira tem que acabar. A pessoa, quando se converte, uma coisa que ela faz é entregar o coração a Jesus. Vai entregar o seu coração, a sua vida, e também ele tem, a partir daí, realmente um compromisso. O compromisso dele é andar com Deus. E se ele é com Deus, ele tem que buscar o conhecimento de Deus. E esse conhecimento está na sua palavra. Não tem outro conhecimento. Em Salmo 119, verso 105, a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é tua palavra, é luz para o meu caminho. Então, sem essa luz, sem essa lâmpada, eu não consigo realmente caminhar. Então, isso é mentira. O homem não consegue viver com Deus se realmente ele não obedece, não caminha diante da sua palavra. Tá certo. Tio Ezra, muito obrigado. Nosso tempo é curtinho, mas foi muito bom falar com você. A gente vai encerrar o nosso bate-papo por aqui, mas se você gostou desse vídeo, curte aí, se inscreve no nosso canal e venha nos visitar, porque os nossos cultos presenciais lá no templo, eles já retornaram. Um abraço e até mais. Eu te agradeço por esse momento estar com você. Realmente foi muito bom participar, porque é a palavra de Deus que me consola, que me leva realmente a essa certeza que um dia eu vou estar com Ele. Amém.
Amém. Eu agradeço a você por isso. Obrigada, tio Ezra. Um beijo, até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Certamente você veio aqui para adorar ao Senhor. Quero convidar o grupo de louvor e nós vamos cantar ao nosso Deus. Nós vamos louvar ao nosso Deus. Pai, teu nome eu vou louvar, pois te amo e vou cantar. E nós vamos louvar ao nosso Deus. O culto é uma expressão coletiva de louvor ao Senhor. Quando nós nos reunimos, vocês vão ficar sentados mesmos e nós vamos cantar assim este primeiro cântico ao Senhor. Pai, teu nome eu vou louvar. Vamos louvar ao nosso Deus. Está aqui em nosso impresso. Domingo que vem vamos ter o nosso data show. Enfim, teremos todas as outras ferramentas que precisamos para adorar ainda a Deus melhor. Então cante conosco. Vamos louvar ao nosso Deus. Vamos dizer, Pai, teu nome eu vou louvar. Teu nome eu vou louvar, pois te amo e vou cantar. Sou feliz pois meu viver, Cristo veio pra salvar. Deixou o céu lá de luz pra me salvar e morreu naquela cruz em meu lugar. O caminho que é o caminho do amor. Pai, teu nome eu vou louvar. Pai, teu nome eu vou louvar, pois te amo e vou cantar. Sou feliz pois meu viver, Cristo veio pra salvar. Deixou o céu lá de luz pra me salvar e morreu naquela cruz em meu lugar. O caminho que ensinou é o caminho do amor. Pai, teu nome eu vou louvar. Deixou o céu lá de luz pra me salvar e morreu naquela cruz em meu lugar. O caminho que ensinou é o caminho
alma eu vou louvar. Amém. Glórias damos ao nosso Deus por podermos estar aqui nessa noite e louvar o seu grandioso nome. Ainda vamos cantar um cântico que diz: tudo o que sou. Fala que em tudo que temos, tudo que somos, devemos entregar nas mãos de Jesus. Sim, eu creio em Ti, Jesus. Eu pertenço a Ti, Jesus. Pois Tu és a razão do meu viver. Que essa também seja uma oração para cada um que se encontra aqui nessa noite. Jesus, a razão do nosso viver.
que essas expressões que acabamos de cantar sejam verdades absolutas em nossas vidas, que possamos sempre proclamar isto ao Senhor. Tudo está nas mãos do nosso Deus. Vamos ler o texto da palavra de Deus, está aí nesse boletim, no programinha que vocês receberam, uma leitura do Salmo 103, vamos fazer de forma responsiva, como está indicado aqui. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. O Senhor executa atos de justiça e juízo a favor de todos os oprimidos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as iniquidades, quem te coroa de benignidade e de misericórdia, quem te supre de todo o bem. Bendize ao Senhor, vós anjos seus, poderosos em força, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendize ao Senhor, vós todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais a sua vontade. É de eternidade a eternidade a benignidade do Senhor sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu pacto e sobre os que se lembram dos seus preceitos para o cumprirem. Bendize ao Senhor, vós todas as suas obras. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém? Nós vamos cantar o hino 329 do Inário para o Culto Cristão. Sou feliz. Vamos cantar ao Senhor. Enquanto estivermos cantando este hino que fala da nossa felicidade, nós vamos consagrar também os nossos dízimos e as nossas ofertas. Se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou.
Pastor Glória a José Deus. vai orar agradecendo a fidelidade do Senhor para conosco e a fidelidade dos irmãos. Pai, bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome em toda a terra. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso provedor, o nosso sustentador, o nosso braço forte. Quem nos mantém de pé. E se caímos, quem nos levanta, quem nos sustenta. O Senhor é o guarda fiel do seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Que bom podermos estar na tua casa te adorando e declarando a nossa felicidade em Cristo Jesus. E alguns dos nossos cultuam ao Senhor com seus dízimos e oferta e com alegria. Que bênção! Louvado seja o Senhor, que supre a nossa necessidade, que multiplica a nossa despensa, que renova as nossas forças e que nos dá a cada amanhecer a misericórdia abundante do Senhor. Continues a reinar em nossos corações. Continues a falar conosco, a cuidar de nós e a ministrar-nos uma porção nova a cada dia, porque declaramos que somos totalmente dependentes do Senhor. Obrigado pela fidelidade dos seus filhos, abençoe-os e recebe esse culto que só ao Senhor é devido. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos estar orando enquanto a irmã Júnia toca uma música ao piano, como interlúdio, e assim nos preparando para ouvir o que Deus deseja nos dizer nesta noite. Mais uma vez, baixe sua cabeça, feche seus olhos, peça a Deus que fale ao seu coração. Deus tem algo para te ensinar, Deus tem algo para te dizer. Por isso, neste momento, pense, ore, fale com Deus, coloque sua vida diante do Senhor. Deixe-me iniciar lendo os versículos 1 e 2 da epístola de Paulo aos Filipenses. Paulo diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus vosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então entendemos e logo percebemos que quem escreveu esta carta foi o apóstolo Paulo. E ele diz, é interessante, ele escreve esta carta e ele diz quem ele é. Ele diz Paulo e Timóteo, certamente Timóteo não escreveu com ele. Porque quando Paulo escreve esta carta, ele estava onde? Estava em Roma, na prisão. Estava preso. E é interessante que o homem numa prisão, no lugar escuro, frio, solitário, ele escreve uma carta dizendo àquelas pessoas que elas precisavam ser felizes. E o que me chama a atenção é a forma como Paulo se apresenta. E ele se apresenta como o maior de todos os títulos que alguém pode ter nesta vida. Paulo começa dizendo Paulo e Timóteo, porque Paulo e Timóteo começaram essa igreja 13 anos atrás. É lindo a história quando estudamos, não é, irmão Luiz? E é interessante que Paulo prepara e começa esta igreja, nós vamos ver, uma igreja que tinha muito mais gentios do que judeus, uma igreja diferente. Há 13 anos atrás ele começa esta igreja, naquela viagem missionária. E agora Paulo escreve esta carta de Roma, ele escreve dizendo, Paulo e Timóteo, vocês lembram de Timóteo? Ele esteve aí comigo.
servos de Cristo Jesus. Paulo poderia se apresentar como apóstolo, o apóstolo, ou como aquele que foi criado aos pés de Gamaliel, o grande mestre da época, aquele que foi fariseu um dia e conhecia todas as leis judaicas, ou aquele que tinha sido comandante de um grupo de soldados. Ele tinha no seu currículo todos os títulos possíveis, mas ele separou o mais importante na vida dele. E a alegria começa quando descobrimos quem somos. E nesse sentido, Paulo diz, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Nós entendemos isso quando me coloco como servo, estou sob a direção do Senhor. Quando me coloco como servo, sou submisso ao plano divino em minha vida. Quando me coloco como servo, sei que não sou o Senhor, não tenho domínio sobre os meus momentos, sobre os meus pensamentos, sobre a minha vida, porque eu sou servo, isto é, doulos, eu sou escravo. E meus irmãos, é assim que deve ser o nosso sentimento e o meu pensamento. Eu sou servo do Senhor, eu sou escravo do Senhor. Naquele dia que olhei para a cruz do Calvário e o aceitei como meu Salvador, eu prometi que a partir daquele momento eu seria um servo do Senhor. E este deve ser o maior título, não de advogado, não de médico, não de juiz, não de professor, não de engenheiro, não de promotor, não de desembargador, não de prefeito. O maior de todos títulos que alguém pode se apresentar é exatamente esse que Paulo se apresentou. Paulo, servos de Cristo Jesus. E esse título eu e você nós temos, porque um dia nós entregamos a nossa vida a Ele e nós somos servos do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis. Nós somos servos do Senhor. Irmãos, não há algo mais glorioso, não há algo mais extraordinário, não há algo mais maravilhoso e poderoso do que me declarar sou servo do Senhor, sou submisso à vontade de Deus, sou submisso à orientação de Deus. Eu tropeço, eu falho, eu caio, eu sou humano, mas eu sou servo do Senhor. Eu erro, mas eu sou servo do Senhor, e Senhor há de conduzir a minha vida. Então entenda que a felicidade começa não distribuindo currículos dos cargos mais elevados e títulos mais importantes, mas dizendo eu sou um servo do Senhor. Você é servo do Senhor? Se você é servo, você pode ser feliz. Eu quero convidar você a caminhar comigo. Você é servo do Senhor. É interessante quando Paulo, descrevendo isto, e no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20, versículo de número 24, Paulo diz exatamente assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Isto é ser servo. E ele sabia o que era ser servo, por isso ele diz: porém, em nada considero a vida preciosa e importante para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, a carreira da fé, a carreira que Deus propôs, a carreira da nossa vida cristã. Nós não podemos desanimar, nós não podemos desistir. Complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça. A felicidade começa quando percebemos que somos servos e não senhores. Quando somos completamente dirigidos pelo Senhor e não por nós mesmos. E que a nossa vida, como disse Paulo, não é sobre nós mesmos, mas sobre Jesus. Quando eu olho para a minha vida, as minhas conquistas, as minhas lutas, eu preciso começar a entender que a minha vida não é sobre mim mesmo nesta terra. Eu estou preocupado com o que os outros dizem, o que os outros vão pensar, o que vou fazer, o que vou construir, o que vou mostrar que tenho, o que não tenho. Irmãos queridos, a felicidade começa quando não estou preocupado comigo mesmo.
mas no Senhor Jesus, glorificá-lo em todos os meus caminhos. Quando Paulo escreveu esta carta, é de consenso geral de todos os teólogos que Paulo escreveu esta carta entre os anos 60 e 62 da era cristã. Isto é, alguns anos após essa igreja ser instituída, como disse, 13 anos após essa igreja ser organizada e começada. E ele na prisão em Roma, como disse, 13 anos depois ele escreve esta carta, porque ele tinha algo diferente com esta igreja. Ele amava esta igreja o amava, ele considerava esta igreja, e esta igreja o considerava, e ele e essa igreja tinham um amor tão grande, e ele prezava por esses irmãos, e pela felicidade desses irmãos. Por isso Paulo, mesmo na prisão, ele escreve esta carta orientando aquela igreja. Ele queria que aqueles irmãos fossem felizes na vida cristã, tivessem êxito na vida cristã. É isso que ele diz exatamente. Ele diz assim, olha, eu quero escrever para vocês, nos versículos 1 e 2. Tudo tem a ver como servos de Jesus em Filipe, naquela igreja. Vocês são servos do Senhor. E eu sei que vocês amam a Paulo, e ele diz, vocês têm mostrado a mim o amor de vocês, através das suas ações. Ele conhecia as ações daquela igreja. Quando Paulo, escrevendo nessa sua carta aos Filipenses, e agora no capítulo de número 4, versículos de 15 a 20, Paulo diz exatamente assim. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me enviou da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Paulo descreve nesse texto o quanto essa igreja o amava e quanto essa igreja o suportava do ponto de vista financeiro, lhe dando sustento nos momentos de tribulações, enviando oferta, e ele diz, eu sou grato. E ele sabia que essa igreja tinha um amor tão grande por ele, que costumava ajudar nos momentos difíceis. E isso fez com que o amor de Paulo por esta igreja crescesse de uma forma muito, muito especial. Quando Paulo, ele escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, versículos de número de 1 a 5, Paulo então relata justamente estes acontecimentos. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Ora bem, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza na sua generosidade. Ele está falando desta igreja em Filipe. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos em muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos.
E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se de si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. A nossa felicidade começa e ela continua quando entendemos isso, que o que somos e que temos não é nosso, mas é do Senhor. E como diz Paulo, essa igreja era feliz porque primeiro ela deu de si mesmo ao Senhor e depois aos santos. É assim que devemos fazer como igreja, é assim que devemos fazer como povo de Deus. Primeiro nos dar a nós mesmos ao Senhor, nos entregar completa e totalmente submissos à vontade do Senhor. E esse é o processo que Paulo começa a descrever naquela igreja. Agora, por que Paulo então escreve esta carta? Paulo basicamente escreveu esta carta para agradecer àquela igreja o suporte, o apoio que aquela igreja tinha dado ao ministério de Paulo, não só financeiramente, mas encorajando-os. Sim, encorajando-os também a eles para que a fé pudesse ser completa e o relacionamento com Jesus pudesse ser firme e verdadeiro. Então Paulo escreve esta carta aos irmãos ali, para agradecer as ofertas, o apoio, as orações que eles haviam dado a Paulo, e também para encorajá-los a prosseguir na jornada da vida cristã, dizendo ele que a base da felicidade cristã é o relacionamento com Deus e o relacionamento com os irmãos. Paulo, é interessante que nessa carta, estava observando, Paulo fala 16 vezes sobre alegria. Podemos ser alegres mesmo obstante, meus irmãos, as crises, as dificuldades. Quanto mais nós enfatizamos as coisas ruins, quanto mais nós enfatizamos as coisas erradas da vida, mais sofremos. Mas quando olho para o Senhor e busco no Senhor a direção completa, me derramo diante dEle, me quebro diante dEle, me choro diante dEle. Quer dizer, choro diante dEle. Ele começa a agir em minha vida. E a minha felicidade, que é resultado do meu relacionamento com Ele, passa a ser vivida de forma muito intensa. Paulo descreve 3 princípios principais sobre a alegria que ele achou ali nos irmãos, naquela igreja ali dos Filipenses. Primeiro ele diz o seguinte: olha, eu sei que a alegria é de vocês, e eu quero que os irmãos entendam isso. Ele diz, eu quero primeiramente dizer para vocês que eu entendo a alegria de vocês. Primeiro, a alegria de vocês vem de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa, sabe? A nossa alegria vem de Jesus. Não adianta, a gente pode ter algo mais, e adquirir mais, e buscar mais, e tentar viver de forma mais intensa a vida. Mas a nossa alegria verdadeiramente, irmãos, vem de Jesus. Há vários textos que a gente pode ver. Quando a gente vê em Lucas capítulo 2, versículo de número 2, aliás, versículos de 10, 2, versículos 10 e 11, deixe-me ler aqui para os irmãos. Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11. Quando os anjos apareceram aos pastores no nascimento de Jesus, versículo 10 e 11 diz, o anjo, porém, lhes disse, não temais, eis que aqui vos trago boas novas. O quê? O que é que tem na sua Bíblia? Boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. João capítulo 15, já no final do ministério, Jesus prestes a ser crucificado, ele reúne seus discípulos e então ele instrui no capítulo 15, versículo de número 11, Jesus diz assim aos seus discípulos e por extensão a nós, tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo ou a minha alegria esteja em vós e o vosso gozo seja completo.
Tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. A nossa alegria só há de ser completa quando Jesus for o centro de todas as coisas. E voltando a esta bela carta de Paulo, quando ele fala da alegria, do viver na presença constante diante dele, no capítulo de número 4, versículo 4, nós lemos, bem como também 4:4 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo alegrai-vos em algum outro lugar ou em alguma outra coisa? Não. Paulo diz alegrai-vos sempre, aonde? No Senhor. E ele diz, outra vez vos digo, alegrai-vos. Irmãos, a nossa alegria está no Senhor, nós podemos ser um povo alegre, e devemos ser um povo alegre, porque a nossa alegria não é resultado das circunstâncias, das situações, do que temos ou não temos. A nossa alegria é resultado do nosso relacionamento com o Senhor, e o próprio Jesus declara, alegrai-vos sempre, diz Paulo, no Senhor. A minha alegria está no Senhor, a sua alegria deve estar sempre no Senhor. E no capítulo 3, versículo de número 8, Paulo diz ainda aos irmãos em Filipe, sim, deveras considerado tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Quando ganhamos a Cristo, quando pertencemos a Cristo, quando somos dele, é algo maravilhoso. Então Paulo diz que o primeiro princípio básico da felicidade daqueles irmãos ali era Jesus Cristo, a fonte de toda alegria. Jesus Cristo é a fonte de toda alegria. Nós precisamos confiar e entender isso, meus irmãos. Segunda coisa, segundo princípio, que a fonte da alegria daquela igreja era que ela vivia em comunidade. Ela vivia como um grupo de pessoas transformadas e regeneradas. A igreja é um hospital, mas nós precisamos um dos outros. Os dias são difíceis, são maus, cada dia piores. E nós precisamos nos ajudar uns aos outros, caminhar um com os outros, orar um pelos outros, interceder um pelos outros. Como é maravilhoso podermos estar juntos aqui adorando a Deus. Isso é algo fundamental e essencial para nos alimentarmos espiritualmente. Sim, a segunda fonte de alegria daquela igreja era a comunidade, e Paulo via uma comunidade de amor e de união. Sim, aquela comunidade, ele disse, a nossa alegria afeta como nós vivemos e como nós tratamos os outros. Alguém já disse que nós somos a média das 5 pessoas que estão próximas da gente. Se eu estou envolvido com 5 pessoas boas, alegres e felizes, eu serei. Mas se nesse ambiente que eu convivo, as pessoas são pessimistas, desanimadoras, vencidas, derrotadas, eu serei influenciado e passarei a agir e pensar como elas. A nossa comunidade deve ser uma comunidade de alegria, uma comunidade de cuidados um para com os outros. Então essa comunidade, Paulo disse, aquela igreja tinha um amor diferente, um cuidado diferente. E Paulo se alegrava com aquela igreja. Se nós vamos continuar a estudar esta carta, para que possamos nos aproximar o máximo possível. Irmãos, quando todos estão olhando para diante, quando todos estão pensando na igreja pós-pandemia, quando todos estão pensando na igreja pós-moderna, quando todos estão pensando na igreja pós-tecnologia, eu digo a você, o futuro nosso não é esse. O futuro verdadeiro é olharmos para trás, como as igrejas cristãs do primeiro século viviam, e precisamos viver como era. Podemos sim contextualizar a forma de falar e a forma de, expressar,
Mas o conceito básico, as lições básicas, genuínas e verdadeiras, estão na palavra de Deus. Nós não precisamos de nenhum outro livro. Esse livro é suficiente. E todas as palavras escritas, inspiradas pelo Espírito Santo a estes servos do Senhor, era para que nos dias de hoje nos alcançasse, mudasse a nossa vida e pudéssemos compreender que a nossa felicidade não está neste mundo, que a nossa felicidade não está nas coisas terrenas e materiais, que a nossa felicidade está no Senhor Jesus e na comunidade dos salvos em Cristo Jesus. Precisamos trabalhar, amar a nossa igreja. Qualquer coisa quando acontece, logo ficamos chateados, mas devemos amar a nossa igreja, trabalhar, todos nós que temos talentos e dons, precisamos colocar diante do Senhor, porque quando Deus trouxe, Deus tinha um talento que ia completar com outro talento de um outro irmão, e como comunidade de fé, Deus trouxe pessoas com talentos e habilidades diferenciadas, para que um tocasse piano, outro tocasse violão, outro tocasse bateria, e outro baixo, e outros cantassem, e assim formamos um grupo, um conjunto de pessoas com habilidade diferente, o outro mexendo na TV, o outro mexendo ali no som, e todos nós vamos caminhando, porque essa é a comunidade, e felizes e alegres, porque estamos fazendo tudo para o reino de Deus. Alegria daquela igreja também, Paulo diz, estava em não depender das circunstâncias. Ainda versículo 4, capítulo 4, versículo 4, deixe-me repetir. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. A nossa alegria está baseada não em circunstâncias, mas somente no Senhor Jesus. Então, Paulo descreve e ele percebe 3 razões básicas porque aquela igreja em Filipe era uma igreja bastante feliz. Porque a felicidade dela vinha de Jesus, do relacionamento de Jesus e com Jesus. Porque ela vivia uma comunidade de fé, onde o amor afetava os irmãos, onde vivia uma comunidade de fé, no tratamento um para com os outros, porque era uma igreja que a sua alegria não dependia de circunstâncias, mas basicamente do Senhor Jesus como fruto deste relacionamento. Eu vou parar aqui, no próximo domingo, no outro domingo, eu continuo falando dos versículos próximos. Onde está a sua alegria? Vamos começar a olhar a vida diferente? A gente pode olhar a vida diferente. Nós temos a salvação, nós temos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós temos a certeza da nossa eternidade. Vamos começar a agir diferente, vamos começar a pensar diferente, saber que o Senhor Jesus é o nosso Senhor, e nós vamos caminhar como servos, submissos à vontade de Deus, sabendo que a nossa alegria está no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. A sua alegria não está em absolutamente nada terreno, está em Jesus. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Que esta palavra seja de alegria e que possamos nessa noite começar a caminhar esta jornada de alegria, estudando, olhando os princípios básicos da carta que Paulo escreveu aos Filipenses e nos alimentar e nos instruir, nos orientar com essas palavras que são aplicáveis à nossa vida e à nossa igreja. E só assim, de fato, seremos felizes como povo de Deus, como servos de Jesus Cristo, e influenciaremos o mundo, e traremos pessoas que possam ver isto em nós, e chegarão aqui e continuarão aqui, porque descobrirão que nós somos felizes e alegres, porque de fato temos Jesus no coração. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus continue nos guardando. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e ore ao Senhor, enquanto nós nos preparamos para cantar o hino final. Queria que você pudesse estar pensando no que Deus tem. Aliás, nesse hino depois cantaremos um cântico. Nós vamos cantar agora, irmã Eide. Descansarei, não é? Descanse no Senhor, seja feliz. Que o irmão possa se alegrar no Senhor.
A nossa alegria está no Senhor. A nossa felicidade está no Senhor. Se crê nisto, então diga: Senhor, eu quero viver e sentir isso verdadeiramente em minha vida. Me ajuda, Senhor. Que o Teu Espírito possa me orientar a confiar somente em Ti, Senhor. Vamos cantar ao Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por esta noite, por este culto, pelas orientações que encontramos na Tua Palavra e pela certeza que podemos ser felizes nesta terra, enquanto vivemos na Tua presença, em relacionamento total e real com o Senhor. Nos dá uma semana alegre, orientada por Ti, Senhor. Nos leva em paz para os nossos lares e guarda aqueles irmãos onde eles estão. Visita os enfermos, abençoa aqueles que estão em necessidades. Ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo possam ser com todos que aqui estão e com todo o povo de Deus, agora bem como para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.
boa noite a todos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu